uma vida difícil, a gente tivemos no começo, que meu pai veio pra cá, né? E eu fui um casamento muito rápido, tive que casar e ficar. E foi 3 anos para chegar até aqui. Meus pais já moravam aqui, já estavam aqui. E eu tive uma vida muito difícil na Bahia, muito, muito. Até que as coisas aconteceram, eu tive ajuda de pessoas de lá que... Acho que agradeço a eles estar aqui hoje, né? Porque ligaram pro meu pai, mandaram me buscar. E a gente voltou, veio embora para cá. Eu com meu filho, 2 anos. E aqui começamos minha vida, já tinha meu pai, minha mãe morava aqui. E fui vivendo separada do tal esposo que eu tive, né? Fui morar com meus pais. Fui morar com meus pais, aí eu já vim grávida da Roberta, fiquei com meus pais até ela nascer. E comecei a nova vida. Criei meus filhos, lutei muito para chegar onde nós chegamos, tive muito. Tudo que eu tive na minha vida agradeço à minha família, que é meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E fui levando a vida até chegar a um ponto que já estava estabilizada. Comecei a trabalhar e fui lutando até hoje essa vida, né? Lutar para ter o que você quer, conquistar o que você quer. Mas eu tive uma vida muito difícil na Bahia. Eu não gosto nem de lembrar a minha vida que eu passei na Bahia. E não foi fácil. Quem viveu comigo, com Madiliquinha, com o pai de Dato, foram umas pessoas que me ajudaram muito. Finado Luiz. São pessoas que eram meus vizinhos, que me apoiaram muito. Então eu agradeço às vezes muito, muito a força que eles me deram nessa época. Porque não foi brincadeira, viu, cara? Te juro. E fui vivendo. Tive minha filha, lutei, todos trabalharam, estudaram. Tudo que eu pude fazer por eles, eu e meu pai e minha mãe fizemos. Hoje, graças a Deus, temos uma família estabilizada, todo mundo sabe o que faz, né? E morava lá na Vila Carrão. Na Vila Carrão, para chegar aqui foi assim, sem esperar. Viemos passear na casa da nossa irmã, da Cili. Aí conhecemos isso aqui. Aí o tio Toy, né, que a gente chama de tio Toy, ai, Landa, compra um terreno, compra um terreno. Eu falei, ai meu Deus, eu não quero comprar um terreno aqui. Mas ele ficou em cima, eu e a Meire. Acabei comprando esse terreno e eu falei, já que eu comprei, vou ter que construir. Comecei do zero de novo. Meus pais foram embora, aí eu tive que ficar, que eu não queria ir embora. Tive que ficar e a gente foi fazendo a cabeça dele, porque o pai não queria que eu ficasse aqui, queria que eu fosse embora, mas eu não queria mais. Quando ele foi embora, eu fiquei morando lá na Vila Carrão, com o pessoal que tinha lá, me ajudaram muito, trabalhei com eles muitos anos da minha vida, que eu tenho também, agradeço tudo a eles que fizeram por mim. Quando eu comprei isso aqui, esse terreno aqui, eu falei, não, agora eu vou fazer a minha casa. Trabalhei muito para isso, muito mesmo. Sozinha, não tinha ninguém. Aí eu falei, não, regacei a manga, sabe como que é, né? A gente tem que regaçar a manga. Aí eu falei, não vou fazer. E lá no Carrão ninguém queria. Você é louca, você pegar seu dinheiro, gastar aqui, isso aqui não vai ficar. Ah, vai. Ah, vai ficar. E eu comecei assim, sabe, só no terreno. Cheguei na minha casa. Não terminei ainda, mas graças a Deus. Estou lutando para isso, porque a gente ter um teto aqui em São Paulo é muito importante. Você não pagar aluguel, você sair, chegar e saber que é seu. Não é... Mas para mim, foi o meu suor, foi meu trabalho, com muito orgulho, entendeu? Conheci meu futuro marido hoje, aqui em Guarulhos. Era meu vizinho, sabe? Aí conheci ele, começamos a ficar juntos, resolvemos casar, casamos. Estamos aqui até hoje. Mas foi muito bom. É que a gente não pode ficar lembrando as coisas ruins, né? Porque passou, passou, não lembra. Mas eu tenho mais só que agradecer a Deus por tudo. Olha, lá eu nunca tive oportunidade. Falar a verdade, eu nunca tive, porque a gente tinha um pai, como todo mundo lá deve saber, muito severo. Eu não tive muita infância, eu não, sabe, não tinha nada. Era escola, trabalho, vó. Escola, trabalho, vó. Quando nós chegamos aqui para São Paulo,
Meus pais já estavam, como eu falei, então não tinha muita coisa. Sabe que você não tem um estudo, você não tem nada, você tem que meter a cara para vencer na vida. E isso, meu pai, desde sempre, tinha que ser o que ele falava e ponto. Para mim começar a trabalhar foi muito difícil. Por quê? Porque ele não achava justo eu sair para trabalhar. Eu tinha que ficar em casa com a minha mãe para cuidar dos meus filhos. Tinha uns vizinhos que era muito amigo dele, foi conversando com ele. Não, seu Zito, ela precisa trabalhar, tal. E foi deixando. Ele foi dando corda, ele deixou eu ir trabalhar. Então, para mim já foi um passo que eu consegui. E eu comecei a trabalhar. Aquilo ali foi muito orgulho. Meu primeiro salário foi meu, me faz muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Já tinha Roberto, tinha Kelly. Então eu fui começando a ver a vida de outra forma. E nessa época desse emprego, eu conheci uma família lá em Carrão. Eles tinham uma fábrica de brinquedo. E eu fiquei muito amiga dessa mulher. Aí um dia ela falou assim, Baiana, quer trabalhar para mim? Eu falei, eu? Ela fez, é. Eu falei, tá bom, vou pensar. E nesse pensar eu concordei e começamos a trabalhar junto nessa fábrica. E eu gostei de trabalhar com ela e eles gostavam muito de mim. Muito, muito. Quando meu pai resolveu ir embora, ele falou assim, seu Guilherme, era o nome dele. Ai, Roseli, vamos lá na casa dos pais dela e ela fica para morar com a gente. E foi isso que aconteceu. Fizeram a cabeça do Vezito, aí ele deixou eu morar com eles e começamos a trabalhar. Trabalhamos muitos anos, trabalhei muitos anos com eles. Trabalhei em fábrica de brinquedo, trabalhei em fábrica de videocassete, sabe? Tudo que você imaginava. Eu fiz na minha vida para ajudar meus pais. E graças a Deus consegui chegar onde eu fui chegando assim, sabe? Degrau por degrau. Hoje chorava, amanhã ria, à noite dormia, na outra noite não dormia. Tinha as coisas para fazer, tinha que resolver. E quando meus pais foram embora foi mais difícil ainda. Aquele suporte que eu tinha, eu não tinha mais. Era eu e eu mesmo, entendeu? Aí fui levando assim. Acho que uns 45 anos eu já moro aqui em São Paulo. 45. Uma época muito difícil passamos. Quando eu fui buscar minha irmã também, chegou uma época que já estava estabilizada, ela aconteceu os problemas na vida dela, então fomos buscar. Meus pais ligaram, contando a situação. Fui buscar a Meire. Isso já me deu um trabalho que você não tem noção, né? Mas lutamos junto as duas e conseguimos de novo chegar, se estabilizar todo mundo. Mas hoje eu sou feliz, sabia? Tenho minha família, tenho meu marido, tenho como se dizer, sair de lá, não tenho nada para falar de lá, nada. As pessoas que muitos hoje eu não posso conhecer, mas os que eu conheço guardo no meu coração com muito carinho, né? E vamos vivendo, né? Eu vim duas vezes. Uma eu vim com dinheiro e outra eu peguei um caminhoneiro que ele estava na batedeira, sabe o que é batedeira, né? Na batedeira de tino. O cara estava lavando o caminhão, lavando o rosto lá e o cara estava carregando cinzal. Né? O pessoal chama agave, mas é cinzal e agave é a mesma coisa, só muda a palavra. Falei para ele, ô moço, me dá uma carona até São Paulo. Ele disse, você conhece São Paulo? Eu falei, não, mas onde você me deixar, eu vou para Piracicaba. Eu entrei, mochilinha desse tamanho, vim, chegou, ele falou, onde você está? Eu falei, na Brécia. Desci na Brécia, peguei o metrô, vim embora, entrei na obra onde eu trabalho até hoje. Hoje meus 40 anos quase que eu vivo aqui, sou um cara contente, sou feliz, vivo bem, graças a Deus, não tenho problema. Às vezes a gente briga ou discute alguma coisa, mas esse cara que está aí, esse galego aí, é um amigo, um parceiro para qualquer coisa. Se eu precisar dele, ele, entendeu? Às vezes minhas coisas, sou um cara tranquilo, feliz, agradeço, gosto muito das pessoas de São José. Gosto muito, cara. Tranquilo, o pessoal de São José são pessoas educadas, que nem você, que nem as pessoas, poxa, as pessoas progridem, as pessoas vivem,
entendeu? São José é bom para quem tem dinheiro. Agora, para ganhar dinheiro, é só aqui. As pessoas vêm para cá, não que as pessoas de lá são diferentes, é o contrário. As pessoas de lá são mais educadas, mais estudadas, menos ignorantes, porque aqui você sabe como é que é vida de cão. Você acorda 4 horas da manhã, você tá com o celular no bolso, o cara te pega, o cara te toma, o cara te mata. Pô, eu tenho minha moto, tenho meu carro. Eu prefiro ir de ônibus, por quê? O cara pega você, em vez de se levar a porcaria da moto, leva embora. Ele te dá um tiro, acaba com sua família, acaba com sua vida. Então, a gente aqui vive bem, graças a Deus. É um lugar que você ganha dinheiro, porque se não existe lugar para ganhar dinheiro é aqui. Ou pouco ou muito mais. Agora, para você viver em São José, é um lugar bom. Só que a diferença é o custo de vida. Se você tem uma casa, se você é um cara aposentado, ou tem uma coisa extra, um dinheiro, ou uma vaca, tem umas coisas assim. Tem negócio de terreno, criar porco, cabrito, entendeu? Aí você pode ficar lá. Agora, por exemplo, o que eu tenho? Eu não tenho cavalo, nem burro, nem égua, eu nunca gostei desses negócios. Meu irmão que gosta, Nego Binho gosta. Nego Binho que gosta dessas coisas aqui. Acostumaram a fazer isso, eu não. Não tenho nada contra as pessoas, para mim todo mundo é igual. Só que a diferença é o costume. Poxa, eu fui lá, nem me lembro, fui para passar uma semana, eu passei 3, 4 dias lá na casa de mãe. Então, eu me chamo Betânia, né? Lá na Bahia todo mundo me conhece como Non. Eu vim para São Paulo no ano de 96, né? Eu vim tentar uma vida melhor, por uma vida que a gente trabalhava na roça, neolaria. E eu vim tentar uma vida melhor, não foi fácil. Dormi em papelão com meu filho com 6 anos de idade. Passei por muita luta, mas cheguei até aqui onde eu estou hoje. Não foi fácil, mas graças a Deus foi luta, mas venci, né? Cheguei até aqui. Então, quando eu vim de lá, eu deixei a minha mãe doente, né? Maria de Folô, né? Deixei ela acamada. Minha irmã Letícia, nesse tempo, trabalhava em Feira de Santana, teve que retornar para ajudar a minha irmã Tânia, né? E não foi fácil, foi muita saudade, mas foi necessário. Pela vida que eu levava lá, né? Porque trabalhava em olaria, quando chovia, não podia comprar nada porque não ganhava o dinheiro, né? Então, foi esse o motivo, procurar uma vida melhor. Eu trabalhei de doméstica, Deus preparou uma pessoa que eu nunca tinha visto, né? No tempo que eu cheguei aqui em 96, tinha aquelas placas, né? Precisa de doméstica. Então, foi numa dessas casas, eu cheguei, tinha uma placa e foi ali que Deus abriu a porta para mim. Que essa patroa, ela deu para o meu filho o que as filhas dela comiam e o que as filhas dela vestiam, né? Ela colocou ele na mesa junto com as filhas dela. Ela nunca tinha me conhecido. Quando eu bati na porta dela, ela falou, não, eu quero você para trabalhar comigo. Gostou de mim, né? E foi dali que eu vim, né? Fui trabalhar ali, passei por um processo assim que eu nunca esperava. Uma coisa maravilhosa que Deus preparou na minha vida, essa mulher ter me acolhido, né? E foi dali que eu fui trabalhando, conquistando, né? Morei aqui em Guarulhos, ali em Itapejica. E depois fomos para Itaquaquecetuba. Lá eu passei por um processo muito difícil com meu filho, né? A gente morou perto de pessoas que humilhou muito a gente, não foi fácil, humilhou muito a gente, né? O meu filho passava para ir para a escola e a vizinha molhava os pés dele e chamava ele de negrinho, né? Então, só que as pessoas não entendem que quando a gente passa por certos processos na nossa vida, mas muitos esquecem que o Senhor Jesus está olhando por nós, né? O Deus que cuida de você, que cuida de mim, não dorme, entendeu? E toda a honra e toda a glória hoje é para o meu Deus, que Ele me tirou de muita, assim, como que eu posso dizer, não é que foi uma infância difícil, mas foi assim, que a gente não podia ter o que a gente queria, né? E por esse motivo que eu agradeço a Deus de eu estar aqui hoje, né? Não, é o seguinte, eu vim de São José para cá, eu tinha medo de vir em São Paulo por causa do frio. Em 89 eu vim, aí fiquei só 15 dias. Aí, muito frio, entendeu? Aí eu ganhei um dinheiro. Eu trabalhei com um amigo meu, aí a gente fez tipo uma empleita, né? Só que o meu salário foi o seguinte, eu fiz diferente. Só que eu ganhei esse salário
E eu, na época, eu dava uma de turista, né? Aí eu peguei daqui, na época devia ser hoje um salário mínimo, é 1.400, né? Eu peguei 1.400 numa semana. Aí eu fui para Brasília, fui para casa do meu irmão. Aí depois eu fiquei 15 dias lá e tal. Fui para São José. São José eu cheguei lá com ainda 1.000 e poucos reais. Eu não entendo porque na época eu não sei que era. Era cruzeiro, né? Aí eu cheguei lá e fiquei em casa 1 mês e pouco. Aí tudo bem. Como eu era lá em São José, eu fiz o seguinte, eu gastei o dinheiro todo. Depois eu vim de carona para São Paulo de novo, né? Só que aí em São Paulo eu consegui outro emprego, aí eu comecei a ganhar dinheiro. Eu trabalhei de enganador, trabalhei de um monte de coisa, né? Só que aí eu ganhei um dinheiro razoável, né? Aí eu fui e mandava dinheiro para minha mãe. Aí eu fiquei 30 anos sem ir lá. Aí depois eu me estabilizei aqui, né? Eu conheci a minha mulher. E aí também eu não tinha muitas coisas, ela também não, mas só que tinha uma estrutura, né? Só que essa estrutura eu aproveitei. Aí eu construí, ó, hoje, porque você não vai ver ainda, mas você vai ver lá embaixo, eu morava lá embaixo. Aí eu construí, hoje eu tenho 6 casas. Aí depois eu comecei a alugar, ganhei meu dinheirinho, eu trabalhava de encanador. Aí depois eu me estruturei, eu fiz minhas economias. E hoje eu estou aqui, hoje graças a Deus tenho o meu sossego, eu ganho meu dinheirinho, meu salarinho me dá, é razoável, né? Então, estou bem. Aí o que acontece? Família é que nem lá, tenho muita saudade de São José. Eu estou emocionado, mas assim, eles estão bem, eu estou bem, então isso aí é o importante, né? Então eu não tenho o que falar. São Paulo, para mim, eu tinha medo de vir em São Paulo por causa do frio. Quando eu vim pro frio aqui em 89, muito frio. Aí eu acostumei. Hoje eu gosto do frio. Então, graças a Deus, estou estabilizado em São Paulo e estou sossegado. Ganho meu dinheirinho, dá para viver. Hoje eu já estou um tiozinho já, né? Você sabe, 67 anos. Então, eu estou bem. Graças a Deus, tenho minha família lá. Não esqueço deles. Tenho muita saudade e tudo, mas eu tenho emoção ainda, né? Mas assim, hoje eu estou em São Paulo, eu estou bem. Graças a Deus eu sou independente. Eu tenho meu salarinho, eu ganho meu dinheirinho, tenho onde morar e graças a Deus estou bem. Então eu estou feliz. São Paulo, para mim, foi o lugar que eu vim. São José, eu nunca esqueço de São José. São José é um lugar que eu morei muito tempo. E até hoje o pessoal de São José, eu estou emocionado, mas tenho muitas amizades lá, eu tenho saudade de São José e estou bem. Nunca esqueço do São José. Então assim, pessoas que nem eu moro em São Paulo, eu moro em qualquer lugar que eu já andei, nunca tive. Todo lugar que eu fui eu tenho um amigo. Então, você sabe como é que é, né? As considerações e o respeito é o que vale da gente. Então, graças a Deus, estou bem em São Paulo com esse tempo todo. Eu tenho vontade de ir embora, mas eu não posso ir embora porque, para mim, deixar meus filhos aqui e ir para lá, só se eles quisessem ir. Então, graças a Deus, estou feliz, estou sossegado, como é que diz? Financeiramente eu estou bem também. Então, não posso esquecer de São Paulo. E eu não esqueço de São José, que São José foi o lugar que eu considero até hoje. É meu respeito, eu tenho muitas amizades e tudo, mas com esse tempo tudo que eu saí de lá, eu ainda vejo, mas eu tenho certeza que já tem muita gente, não sei como é que tá, se são vivos, morreu. Não, São José, a diferença que a gente acha de São José é que é humildade. Aqui não tem. Aqui você mora num lugar de cão. Aqui você não tem amigo, aqui só é falsidade. Você tem que ser o cara bom. Bom assim. Você tá bom, mas quando sai dali você já é ruim. Então você não pode ter. Aqui você tem às vezes uma intimidade com uma pessoa, mas você não pode considerar como um amigo. Você não pode. E lá não, lá é diferente. Lá quem é seu amigo é praticamente um irmão. Minha família, eu tenho muita saudade de minha família. Como São Paulo é muito longe, né?
não dá para ir. Aí acostumamos assim, aí tem família aqui, família lá. Então a situação é essa, a gente pensa essa situação, né? A gente vê, tem notícia, mas eles lá, eles não falam muito para cá. Mas sempre eu cobro, eu ligo lá, como é que estão? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Estão tudo velhinho, eu também fiquei velho, então graças a Deus está tudo bem. Meu marido veio, aí eu tive que vir com ele, que ele veio para trabalhar aqui, aí eu tive que vir para ficar aqui com ele, né? Porque lá não tinha emprego para ele, aí tive que vir procurar um melhor aqui, né, São Paulo. Foi um meio complicado, para mim foi, que ele saía na segunda, só vinha no sábado. E eu ficava em casa com as crianças só. Mas foi acostumando, igual a Bahia não tem, né? Mas fazer o quê, né? Tinha que acostumar. Eu sinto de muita coisa lá, viu? Eu senti de minha família, dos meus amigos e de lá da cidade mesmo. Aqui nunca, eu não vou comparar lá com aqui. Jamais. Tem 36 anos que eu estou aqui, mas nunca acostumar, eu não costumo. Eu moro aqui por morar, mas para dizer que eu acostumei, não costumo. Ou quando eu vou para visitar, que eu volto, eu não quero nem vir mais. É ruim, mas fazer o quê, né? É ruim. Quando eu vou, que diz vai voltar, é complicado. Eu vou e deixo eles aqui, aí ainda mais ruim é. Não, eu gosto de ir lá, São João, que é o tempo que eu gosto. Final de ano também eu gosto, mas São João eu acho melhor. Não, eu tenho vontade de fazer como o outro, eu tenho, mas fazer como ditado. Vontade, se eu pudesse ter hoje, eu já estava lá, mas não tem como, tem que ser aqui mesmo. Com fé em Deus, aí vai ficar lá e cá, né? Que eu vou pra Bahia, fico um tempo lá e um tempo aqui. Vai ficar assim, eu e ele, porque não tem, vai deixar os filhos, aí tem que ficar assim. Agora, eu também agradeço também aqui, né? Que eu tenho minhas coisas, tudo foi construído aqui. Minha casa, tudo foi aqui. E lá ele trabalhou um tempo, mas não, eu acho que tem. Se fosse para ir para viver lá agora, eu acho que dava, porque lá tem mais emprego agora. E aposentado lá, só mais para aposentado também. Quem está desempregado não tem como, né, ficar ali. Só quem tem seu emprego mesmo. Oi, eu sou Ivaneide Pereira, sou filha de Carminha de Silvino, que todo mundo conhece, que foi um homem guerreiro, e ainda é guerreiro, que ele está vivo aí, meu pai. É uma família muito querida aí no nosso lugar de coração. Tem 36 anos que eu moro em São Paulo. Eu vim para São Paulo com meu irmão, que todos conhecem, que é o Nondinhas Cabeleireiro aí de São José do Jacuípe, o famoso cabeleireiro Nondas, que eu amo meu irmão. E assim, ele me trouxe para São Paulo há 36 anos atrás. Depois que meu irmão me trouxe, eu trouxe minha irmã Leleu, que todo mundo só conhece por Leleu. Eu trouxe ela e dela veio vindo mais. Veio vindo a Carla, a filha da Ieda, minha irmã, a esposa do Cainho, veio a Ivânia e daí veio vindo mais parente, né? Que você sabe, nossa família é imensa. Então, essa vinda para mim, aqui para São Paulo, foi porque vocês sabem que muitos anos atrás meu pai se separou da minha mãe. A gente teve que sair, deixar todo mundo lá. Gente, me perdoa, mas eu preciso fazer isso. Muitas pessoas de lá achavam que a gente ia passar até dificuldade onde a gente está e a gente não passa. Não passa, gente, a gente não passa. Nós estamos muito bem. Eu amo minha terra querida, aquela terra que acolhe a gente a hora que a gente chega, entendeu? Sai muita gente daí para a cidade grande, mas não esquece da sua origem. Porque eu nem voz mudo, muita gente sai para fora aí, se muda toda, modifica toda. Eu não quero ser eu mesma, ó. Aqui, ó, a origem, ó, de lá, ó. Ó, isso aqui, acho que ainda resta, ó, de bater tijolo. É tijolo, já bati tijolo. Trabalhei em roça. Eu lembro que o pai falava, vamos plantar feijão. Eu falava, eu não vou não. Aí eu ficava com raiva, eu enchia a mão. Eu enchia a mão do feijão, eu jogava. Quando nascia, dava tudo aquilo. Ele falava que estava errado. Mas é assim mesmo, mas eu trabalhei muito lá. E trabalho muito aqui. Então assim, eu só tenho mesmo que agradecer pelo trabalho que eu tenho hoje em dia. Tenho meu filho, meus filhos, minha família, que eu amo muito, né? Para quem sabe, eu tenho 3 filhos e um neto, é minha vida. E minha família também, né? Então, só para finalizar o depoimento. Hoje em dia, me formei como produtora, trabalho com evento, tenho uma agência de publicidade, trabalho com atores, com modelo e tenho qualquer artista que você quiser para fazer qualquer trabalho no meio artístico que eu tenho na minha empresa. Então,
Então, assim, eu estou muito feliz com essa evolução que eu tive, vindo da cidade pequena para uma cidade grande. Então, assim, eu tenho que agradecer a quem? A meu irmão, Nonda. Foi tudo isso, foi ele. Eu vou buscar vocês, entendeu? Mas, meu irmão, te amo, meu irmão. Sucesso, meu irmão, no seu salãozinho aí. Sabe, é muita coisa, gente. Eu não sei falar dos nossos conterrâneos. É uma alegria assim tão grande, que eu não sei. Às vezes o pessoal me chama de chorona, mas eu não vou chorar, porque eu não preciso chorar, que eu sempre estou lá. Eu acho que eu sou a mais que demoro para ir lá da família. Porque minha irmã, se ela puder, ela vai 2 vezes no ano. Eu vou uma vez, às vezes eu passo um ano, não vou no outro, entendeu? Mas as festas juninas, minha irmã não perde lá não, filho. Minha irmã já está preparando as malas para ir para lá. Ela está assim ansiosa, ela não fica um ano sem ir. Então ela curte por mim lá, tá? E todo mundo daí, gente, todo mundo daí curte. Aproveite a vida. Todo mundo aproveita a vida. Todos aproveitem a vida, porque a vida é muito curta. Eu sou Givaldo, tenho mais ou menos 38 anos mais ou menos que eu vim para São Paulo, há 40 anos mais ou menos. Minha vida em São José era trabalhar em olaria e não tinha outro trabalho. Morei em casa de favores, minha mãe é que na realidade a gente se ajuntou, mas minha esposa, mas quem sustentava era minha mãe Tia Tonha. E não tinha outra vida a fazer, era trabalhar, tomar banho no Rincador, brincando de queré. Mas o pessoal, Osvaldo, Zé de Meso, Netinho de Licanor, uma pá de moleque no tempo, gostava disso aí, passava o tempo nisso. Fazer cozinhado dia de sábado, pedir pedaço de carne na feira para fazer cozinhado na beira do rio. Era a vida que a gente tinha lá, vida gostosa, boa. Sinceramente, São Paulo, a diferença é que tem emprego. E São José, no tempo, né? Hoje em dia, São José tá bom. E São José, para mim, é minha paixão. É onde eu nasci, é onde eu me criei. Praticamente, eu me criei lá. E eu não esqueço nunca na vida. O sossego, São José é bom demais. Andar, como eu ia para os currais de matança ver matar boi. Eu mais dentro saía para bater tijolo e saindo cantando na beira da estrada até chegar na olaria. Fazer o baião de 2, que era eu, Finado Pelé, Geninho, Bahia. E os amigos, que eu não esqueço nunca. Que é para mim, os melhores amigos que tem lá, para mim é os caras igual a mim, pobre, que eu vou lá e nunca esqueço de mim. Eu vim assim, na minha cidade de São José era difícil, entendeu? Trabalho assim, fichado não tinha, mais ou menos. Tinha a prefeitura, o pessoal trabalhar, eu batia tijolo. Eu vim através de um colega meu que me trouxe para São Paulo, que é Nenê Bucão. Ele me trouxe em 2007. Até hoje eu moro em São Paulo. Vim atrás de um objetivo melhor, convivência, ter mais um estilo de vida melhor, porque lá eu sempre bati tijolo. Aí vim para São Paulo, estou aqui até hoje, mas sempre lembrando lá de São José, cara, entendeu? O desafio aqui é, para quem não tem uma pessoa para estar ali incomodando, o desafio é difícil, porque eu cheguei no tempo que era muito frio, fui morar em Santo André, que é município de São Paulo, junto com o Nenê, a minha prima Bal. Lá fazia muito frio, eu levantava 4 horas da manhã para vir para o centro de São Paulo trabalhar. Nunca tinha andado de metrô nem de trem e o cara vinha a primeira vez assim, cara. É um desafio muito, muito. Porque você sai de um lugar como São José, que você levanta 7 horas para ir trabalhar, chega no serviço, ninguém te fala nada, mas aqui não. Você levanta cedo para ir para a batalha. Às vezes chega muita gente lá e diz, o cara está em São Paulo, mas você não sabe o tombo que o cara toma aqui, velho. Aqui você tem que todo dia estar matando um leão, porque senão você volta com a mão na frente, outra atrás, que aqui é difícil. Aqui você pode ser enrolado por alguma pessoa, pode ser roubado a qualquer momento na rua, entendeu? Só que aqui tem muitas pessoas que te dão um suporte, vamos dizer. A gente chega de lá, não tem de onde ficar, tem cara que fica na casa de Rosimeire, outro fica na casa de sei de quem. Rosimeire foi uma mãe assim para muitas pessoas aqui. Já cheguei e vim aqui, já dormi na casa de Rosimeire, já aquilo outro. Já teve muita gente que já morou com ela, entendeu? Eu sei que as pessoas também são muito gratas a ela, tem um monte. Mas aqui em São Paulo o desafio é muito difícil. Se o cara não souber, ele começa a chorar, que é como o cara fala. É onde o cara chora e a mãe não vê.
Aí tem muita gente que bate e volta para São José porque aqui é diferente. Aqui você tem que fazer sua comida, você tem que lavar sua roupa. Domingão, se você não tiver pra onde ir, você vai ficar olhando. Aqui é uma selva de pedra, então é totalmente diferente de São José do Jacuípe. A gente tinha um time, Jacuípe, que nós montou de uma hora para outra. Nós estávamos no Bar do Negão, o pessoal estava em São José, no São João, eu estava aqui. Aí fui lá, eu juntei com o Biniberi, que é o... Esqueci o nome agora, eu vou lembrar o nome dele. Aí ele falou, Nenel, vamos fazer um WhatsApp do time e vamos montar um time. Aí nós montou, os carinhas voltou da Bahia, reunimos, compramos um uniforme, eu juntei Gustavo, Tom, Ramon, fizemos uma vaquinha, compramos um uniforme, montamos um time, fui jogar. Aí disso aí virou aquilo, churrasco, todo domingão se encontrava 20, 15 pessoas. Tem muitos que não iam, mas ficava de longe. E matando a saudade, depois que inventou o tal do celular, e você ligava, ó, chamada de vídeo, fulano. Pô, até nós falamos até com o mudo, velho, o Babinho lá. Oh, dá risada, ele liga pra mim assim de noite, eu digo, aí a mulher fala, eu digo, é o mudo, o Babinho. Então, a gente mata a saudade através disso. Então, igual vocês aqui agora. Pra mim foi uma satisfação grande ver você, o Gui aqui. Velho, não tem nada que pague isso aqui. Ó, de São José eu sinto falta de muitas coisas, entendeu? Dos meus colegas que ficou lá, de bater o baba com eles, bater uma resenha, entendeu? Sinto falta da minha mãe que tá lá também, que às vezes eu ligo pra ela vir, ela não quer vir, que é a Marielza, entendeu? E sinto falta de treinar as crianças de novo, que toda vez que eu vou lá, ainda bem que eu sou bem reconhecido, os caras vêm um monte, oh, Nenel foi meu treinador, aquele outro. Eu tenho essa vontade e um dia pretendo voltar para treinar. Adoro fazer isso. Só não espero que seja assim um menino igual você, quer entrar, então... Eu saí de São José, eu tinha 16 anos, né? E a motivação que eu tive de sair de São José, ela é interessante porque assim, o primeiro ponto que me motivou a sair de São José é que na época, quando eu tinha 16 anos, o colégio, se eu não estiver enganado, o colégio estadual estava passando por um processo de greves de professores. E aí era justamente a época que eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio. E eu queria muito terminar o terceiro ano do ensino médio para poder fazer vestibular, entrar na faculdade, essas coisas. E aí não tinha nenhuma perspectiva do governo de volta às aulas. E eu não tinha dinheiro na época para ter que estudar numa cidade vizinha como Capim Grosso, Jacobina, enfim. E aí foi isso que me motivou a falar com a tia minha que morava em Salvador, para eu ter que ir para Salvador para terminar o ensino médio. E aí depois que terminasse o ensino médio eu conseguisse ingressar na faculdade, mas basicamente foi a questão de estudo que me motivou a sair de São José. E eu sempre retornei a São José, né? Principalmente em datas comemorativas como São João, final de ano, Natal ali, então eu sempre ia e voltava para Salvador. E aí eu fiquei nesse período em Salvador por 9 anos, né? Entre trabalho e estudo, aí enfim, eu já era um pouquinho mais maduro, já tinha 19, 20, 21 anos, e aí já morava sozinho, aquela coisa, também já estudava. Então foi um processo lento, mas foi um processo, digamos que construtivo, sabe? Eu acho que São José mudou, embora mudou pouco, né? Eu acho que, pensando em 22 anos que eu saí de lá, eu acho que 22 anos é bastante tempo. E todas as vezes que eu volto a São José, eu percebo que assim, mudou algumas coisas, mudou, óbvio que é bem diferente da época que eu morava lá. Mas eu acho que poderia ter mudado mais. E aí, enfim, a gente poderia entrar em outras questões que eu acho que não cabe, né? Mas São José poderia estar muito mais evoluída do ponto de vista urbano, do ponto de vista de oportunidade, principalmente para os jovens, para as pessoas que moram lá. E fazendo uma análise hoje do tipo, vendo como os meus pais, meus avós, meus tios saíram de São José naquela época e foram muito motivados à questão de trabalho, porque São José, não só São José, mas a região ali nunca teve muita oportunidade. Então essa geração, que é uma geração mais década de 70, 80, 90, digamos assim, foi uma geração que foi basicamente motivada a trabalho, né? Então muitas das pessoas vieram para São Paulo para ter que trabalhar, para ter que sustentar a família, ter que pagar estudo de filho, ter que colocar comida na mesa. E o meu pai fez isso, né? E fez isso de uma forma muito brilhante, eu diria.
que eu acho que ele inclusive preparou o meu caminho assim, porque eu vim para São Paulo anos 2000 e aí eu vejo fazendo essa comparação da época que ele foi, da época que eu vim, óbvio, é completamente diferente, né? E eu, óbvio, também eu vim motivado a trabalho, mas também motivado a estudo, mas eu acho que as gerações anteriores meio que prepararam esse caminho para os jovens de hoje, para as gerações mais novas, e eu acho isso muito bonito. Então, eu vim para cá com 15 anos. Foi um processo difícil no começo, porque a gente sente muita falta da nossa terra, do pessoal, que a gente gosta e ama, né? Então tem uns 35 anos, eu acho, por aí. O processo é trabalho, viemos atrás de trabalho, na época não tinha trabalho na nossa cidade, então a gente sai para procurar oportunidades, né? E vim com minha irmã e com meus irmãos, que na época morava em outro bairro, sem ser aqui no Ipiranga, e a gente vai se adaptando. Mas sempre que tem oportunidade, volto para minha cidadezinha, que é a cidade que eu amo de paixão. E as dificuldades todo mundo teve, né? Nós que viemos de lá sempre tivemos dificuldade, o começo, para começar, para se adaptar com a saudade, com a falta. Sempre temos. E a maior dificuldade que eu passei foi... Não vou conseguir. Fica à vontade. Mas dificuldade tem. E a maior foi a perca da minha irmã. Tem amigos importantes para que a gente se apoie nos amigos, né? Amigos de verdade. E eu tenho muitos amigos. Tenho o pessoal de Itaquera, tenho a Rosinha com os filhos dela, que eu considero da minha família. O pessoal de Itaquera também, que eu considero como família. Então a gente vai se apoiando. Nos momentos difíceis, tem as pessoas que a gente ama, que agrega tudo isso. Eu nunca passei mais de um ano sem ir em São José. E o sentimento que eu tenho de São José, quando eu vou, é com o coração de criança. Das lembranças boas de São José. Então, gente, foi muito difícil a minha decisão de vir para São Paulo, porque sabe que na Bahia, na minha época, não tinha benefício nenhum para nós. Então, eu decidi vir para São Paulo em busca de uma vida melhor para mim, para os meus filhos, porque não foi fácil eu sair daí para chegar até aqui, mas graças a Deus eu consegui, estou aqui, meus filhos estão aqui, meus netinhos, minha família, meus amigos, entendeu? No começo foi muito difícil, foi um ano que só Deus sabe o que eu passei. Meu pensamento era só, vou embora, vou embora, vou embora. Mas ali tinha algo que me segurava, você não pode ir, Meire. Eu falei, eu vou ser forte porque eu vou conseguir, Senhor, me ajuda. Aí Deus foi tão bom que Ele me ajudou e hoje estou aqui. Olha, André, foi difícil. Foi difícil porque quando eu vim para São Paulo, eu vim para casa da patroa da minha irmã e ali eles me acolheram. E com o tempo foi passando, foi muito difícil, viu? Foi difícil. Aí o tempo foi passando, eu passei um ano aqui só querendo voltar, fiquei magrinha, fiquei mal porque o Tom ainda mamava, meus peitos, tudo cheio, aqui a febre. Foi difícil a minha vida aqui em São Paulo, a minha chegada, mas eu consegui. E aí, eu conversando com meus patrões, meus filhos, tudo crescendo, querendo vir para São Paulo, e eu consegui trazer eles. Veio o Kíria, aí depois veio o Gustavo. Depois o tempo foi passando, aconteceu algo indesejável, né? Foi aí onde todos vieram ficar comigo. Hoje estão todos comigo e eu agradeço a meus patrões por terem me aceitado e aceitado meus filhos, porque foi difícil, não é todo mundo que sai da Bahia e encontra uma sorte, é uma sorte. Porque quantas pessoas saem da Bahia e chegam aqui, olham para os quatro cantos e não tem onde ficar, o que fazer. E eu não, eu fui uma vitoriosa, André, eu ter chegado aqui com a ajuda de meus patrões, de alguns amigos que eu tenho até hoje. Não foi fácil, mas eu consegui. Num dia que eu pensei, um dia eu fui para o Rio lavar roupa
E eu sempre gostava de ir de domingo com aquela bacia de roupa, com bacia de prata por cima e as crianças. Aí nós íamos, quando era meio-dia, 1h, era hora de voltar, né? Aí um dia eu pensei assim, Senhor, eu vou para São Paulo. Eu pensei sozinha, será que eu consigo? Eu vou para São Paulo, eu preciso ir para São Paulo. Aí eu liguei para minha irmã, a minha irmã falou, Meire, tem certeza que você quer vir? Eu falei, tenho, Landa. Tá bom, eu vou te buscar. Aí a Landa veio. Aí eu tinha uma casa que eu morava na casa de Zé de Celé, eu tive que desfazer de tudo que eu tinha, coloquei minhas coisas na casa da tia Nede. E aí chegou o momento de eu pegar minhas crianças e levar na casa de Nilza. Chegando lá eu falei, aqui Nilza, já tinha falado com ela antes, você cuida deles porque eu vou, mas eu vou voltar para pegar eles. Aí foi aí. Calma, desculpa. Aí foi aí que... Nossa, que difícil, entala, sabe? Entala, André. Então, eu segui. Aí, entreguei meus filhos para a Nilza. Aí, Nilza levou todos, ficaram com eles. Aí, eu vim para São Paulo, o tempo foi passando. E aquele sofrimento, né? Mas aí, eu falei, Deus, me ajuda, porque eu preciso dar uma volta por cima. Aí Deus me ajudou, calma, Meire, aí eu tive calma, aí a minha irmã pegou, nós entregamos, aí chegou o ônibus, quando eu estava na casa de Nilza, falaram, Meire, o ônibus já está lá em Zito Gomes, que era onde aqueles ônibus clandestinos vinham para cá, que levavam o pessoal para aqui para São Paulo. Aí eu falei, aí André, chegando lá no restaurante, tem um alto assim da prefeitura, um negocinho lá que você fica no alto olhando lá pro restaurante, né? Quando eu olhei, André, tava aquela multidão de gente. Parecia um enterro quando alguém é famoso. Alguém famoso não, quando alguém gosta de alguém que enche a cidade, né? Então, olhei assim e falei, é verdade, meu Deus. Chegou minha vez, minha hora de ir embora. Aí André despedi de todo mundo, despedi de meu pai era vivo na época. Minhas irmãs, Neide, que cuidou muito dos meus filhos quando eu estava aqui. Tudo que eles queriam, Neide estava ali, mas eu sempre ajudando daqui, né? Aí eu entrei no ônibus, dei tchau para todo mundo. Aí o ônibus saindo, eu vi naquele pessoal, todo mundo chorava, André. Criança, adulto, a idosos, todo mundo chorava pelo um motivo só. A minha despedida, eu deixando meus filhos para vir para São Paulo. Foi isso. Eu e meus filhos, eu sou muito feliz quando as pessoas me procuram. Eu abro minhas portas, eu recebo eles de braços abertos, porque eu gosto como se fossem meus filhos. Cada um, não é diferente não, eu gosto de cada um como eu gosto de meus filhos. Tem amigos dos meus filhos que é meus amigos, teve amigos que eu não conhecia. Às vezes eu conhecia quando alguém chegava na rodoviária que tinha que buscar. Então dizia, manhã chegou fulano, e fulano não tem para onde ir. Eu falei, meu Deus, vai buscar pelo sangue de Jesus. Aí vinha ali, eu cuidava, tentava arrumar serviço, eu dava o que eu não tinha, eu precisava dar, entendeu? Eu sou essa aí. E você foi agora na minha casa, vocês estão vendo como que eu sou essa. Eu não mudo por nada, a minha vida é essa. E eu vou continuar sendo essa Meire, porque, gente, não tem coisa melhor do que você receber um baiano aqui em São Paulo, na minha casa. Você não tem noção da felicidade dos meus filhos, a minha felicidade. Se eles estão felizes, eu também estou feliz. Entendeu? Gosto muito de voltar lá. Não tem muita oportunidade, entendeu? Voltei lá... Desde que eu saí de lá, acho que umas 3, 4 vezes só, né? Mas eu gosto de ir. Tô pensando agora em junho, ver se eu vou lá. É a minha querida irmã, né, que tá na minha orelha. Então eu vou tentar ver se eu consigo ir em junho pra lá. Olha, cara, eu vou te falar uma coisa. Sim, um dia eu vou, mas não é questão de dinheiro. Eu peguei uma bronca de alguma coisa minha, nada contra as pessoas, nem minha família, de ninguém. Eu vou para São Paulo, vou embora e um dia eu vou lá. Acho que eu fui em 2012. Fui sim, eu fui para passar 15 dias, eu passei 3 dias na casa de mãe, depois passei mais 3 em Salvador e vim embora. Não questão que tem nada contra as pessoas, parentes mesmo, eu gosto, eu sei que as pessoas gostam de mim. Poxa, é muito bom, eu agradeço de coração, vou lembrar pro resto da vida. Mas eu tenho muita saudade de São José e tenho muito respeito e vontade de ir para lá, entendeu? Mas
Dependendo de tudo, eu tenho vontade. Qualquer coisa eu vou embora, entendeu? Porque São José foi um lugar que me acolheu, é um lugar que eu gosto, eu nunca esqueço de São José. Tenho muitos amiguinhos lá do meu tempo, eu acho que já estão tudo velhinhos, né? Mas mesmo assim, eu respeito muito. É o lugar que eu nunca esqueço. Eu ainda tenho fé de eu voltar para Bahia ainda, então tem minha casa lá. A demora ele se aposentar com fé em Deus, aí eu volto. Ou se o fica, eu vou. Não esqueço não. Não dá para esquecer a Bahia não. Jamais eu vou esquecer que eu tenho que voltar para minha terra origem. E com certeza, depois que eu estiver aposentada, com o tempo, tiver mais velha, que eu já estou velha, né, gente? 54 anos, mas quando tiver mais velha, eu vou voltar, eu quero morar lá, sim. Eu quero. Os filhos crescem, os filhos vão fazer a vida deles, mas os meus filhos eu quero comigo também, mas tem uns que não querem ir, mas eu quero, com certeza. Eu vou voltar, sim, para minha terra natal, quando eu tiver mais velha, aposentada, que eu tiver alguma coisa para sobreviver. E moro aqui nesse tempo, mas minha vontade, todos os dias eu falo com ela, é ir embora, comprar um pedacinho lá de terra, lá, um sítiozinho, para viver em São José. E terminar meu resto de vida por lá mesmo. Eu acho que todos que estão aqui pretendem um dia voltar para lá, porque veja bem, você está em São Paulo, mas lembrando de São José. E São José hoje virou outra... Para quem está lá tem que se orgulhar, porque veja bem, trabalha lá, o salário é pouco, ele não sai de lá de casa, está do lado da mãe, está do lado do filho, do lado dos irmãos, vai bater uma bolinha. Aqui você não tem isso, é no domingão. Como é que eu estou te dando essa entrevista, mas pensando que eu estou indo para um jogo, entendeu? Mas se eu puder perder o jogo e estar aqui com vocês, eu vou estar de coração aberto, cara. Eu estou longe de São José há 22 anos, né? Mas eu acho que São José nunca esteve longe de mim, porque, primeiro lugar onde eu nasci, né? É o lugar que eu cresci, que eu me desenvolvi como adolescente, como criança, como adolescente e até mesmo como jovem. Então eu sempre faço questão de voltar a São José, né? De ter contato com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu gosto. E eu acho que o que eu mais sinto falta assim, de São José, eu acho que são determinados períodos, assim, principalmente São João, né? Que é uma data comemorativa, que tem bastante festa na nossa cidade, que aí todo mundo se reúne, todo mundo encontra com todo mundo, principalmente amigos de infância. Comida da mãe, né? Aquele contato mais afetivo mesmo com pessoas e com as tradições que existem na nossa região. De falar a verdade, a gente às vezes sente vontade de morar lá e se adaptar, sim, São Paulo também, porque foi a cidade que acolheu, né? Muita gente, é uma cidade boa, mas quem sabe um dia eu não possa voltar, assim, para a cidade de São José. Olha, André, antes eu tinha vontade de ir para São José, mas algo dizia assim, não vai, Mary. Teve vezes que eu passei 5, 7 anos sem ir em São José. Aí o tempo foi passando, eu falei, quer saber de agora eu vou todo ano. Aí, então, quando chega o mês de junho, você trabalha o mês inteiro, o ano inteirinho aqui, para em junho você ir para São José, porque lá é o nosso lugar, você sabe, né? Lá é um lugar onde você chega bem recebida, cheio de pessoas que gostam de você, que torceu por você, que me abraça, que me beija, que me manda mensagem, que me dá carinho. Isso tudo é muito gratificante para mim, sabe, André? Aí pronto, eu chego aqui, eu só quero ir para Bahia, porque na Bahia, junho, todos os baianos têm que estar em São José, porque é o nosso São João. Ninguém pode ficar de fora. Já chegou ano, eu precisava ir, teve ano que eu queria ir, eu não pude ir, mas eu chorava igual criança, porque eu não aguento ouvir a música de São João, que eu já tô louca. Aqui dá um arrepio em mim, sabe? Eu fico doida, eu tenho que ir para São José. Asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Sentindo a chuva me arrescordo de rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus planos, que aqui há o seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meus planos, que aqui há o seu vigário, vou casar
no fim do ano.